Começa agora mais uma edição do programa TV OAB. A OAB Piauí participa da 3ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. E o STF aprova o sistema de cotas raciais nas universidades públicas do país. Saiba o que muda com a decisão. E o primeiro Congresso Piauiense de Direito Eleitoral acontece até sábado. Desde o segundo semestre do ano passado, uma discussão em relação à reformulação do Código Penal brasileiro está aí para todos os brasileiros entrarem em questionamento. Para conversar sobre isso, nós estamos aqui com o conselheiro seccional, Dr. Lúcio Tadeu, que vai falar um pouquinho desse assunto e saber quais são os principais questionamentos do povo brasileiro em relação a essa reformulação. Então, doutor Lúcio, seja bem-vindo. A gente quer saber o que as pessoas estão buscando, o que a gente pode esperar dessa reformulação do novo Código Penal. Bom, é um prazer estar aqui na TV OAB. A reclamação no tocante mudanças na legislação penal brasileira já vem há alguns anos e se inflama cada vez mais quando a sociedade, num ato assim de indignação, vem cobrando dos parlamentares mudanças dentro do Código Penal brasileiro. Atendendo a essa situação, ano passado o presidente do Senado, o senador José Sarney, reuniu uma comissão de juristas, de notáveis, e essa comissão, outorgada pelo Senado Federal, passou a realizar uma série de discussões através de audiências públicas em vários estados da federação. O que buscava essas audiências públicas? Ouvir a sociedade civil organizada, ouvir populares sobre sugestões das mudanças que o Código Penal já vem reclamando há muito tempo. Então foram feitas várias audiências públicas. O próprio site do Senado existe uma página também que admite o recebimento de sugestões para a reformulação, ou seja, a reforma do Código Penal brasileiro. E essas sugestões serão enviadas ao Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara, para que, compiladas essas sugestões e principalmente verificada a constitucionalidade de cada uma delas, possam os parlamentares passar a trabalhar numa reforma de um novo Código Penal. Então, doutor Lúcio, o que há de necessário nessa reformulação do novo do Código Penal? Olha, a necessidade é de se discutir certos tipos penais que ainda não estão inseridos no Código Penal. Por exemplo, enriquecimento ilícito, a questão da própria pedofilia, que muito se fala em pedofilia, mas o que é pedofilia? Dentro do Código Penal não existe esse tipo. Não está previsto? Não está previsto. Tem lá o chamado estupro vulnerável. Mas o importante é que busque ouvir a sociedade. A sociedade tem apresentado muitas sugestões, como pena de morte, castração química, a questão da prisão perpétua. São sugestões que demonstram assim, um tipo de, não vou dizer vingança da sociedade contra a falta de segurança no país, mas uma forma de expressar a sua indignação. Naturalmente, respeitando a posição de todos, eu vejo essas sugestões como inviáveis, impossíveis de acontecer, porque você não pode pensar numa mudança no Código Penal sem pensar na Constituição. Sem repousar os olhos no texto constitucional. E o texto constitucional é muito claro na questão das cláusulas pétreas. Mas voltando ao Código Penal, nós temos a necessidade de rediscutir a questão da maioridade penal, não é? E essa é uma reclamação muito grande. Que seria para 16 anos. Pois é. Ou se discutir a questão da maioridade penal, a redução, ou se discutir a questão do prazo de cumprimento das medidas de segurança que são impostas a adolescentes infratores. A questão do enriquecimento ilícito, não é? A questão dos crimes cibernéticos, que isso é uma situação que nós precisamos rapidamente resolver. Então, é uma gama de problemas e todos esses problemas têm que ser discutidos por essa comissão e trazer para dentro do Código Penal. Não se admite mais nós termos o Código Penal, que data de 1940 a 1941, e temos uma gama de legislação marginárias. Que são essas legislações marginárias? São aquela legislação que fala sobre crime do colarinho branco, que fala
sobre crime na internet, que fala sobre crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores. Quer dizer, então eu entendo que tudo isso tem que ser discutido e trazido para dentro do Código Penal, para que nós tenhamos efetivamente assim, uma forma de tipificar e dar celeridade no julgamento. Agora, o importante é que no momento que uma pessoa, um condenado por um crime desse hediondo, vá cumprir essa pena, a sociedade sinta que efetivamente ele está cumprindo a pena. E que a ele seja imposto o rigor da lei, mas também os favores que a lei dispõe, após o cumprimento de uma parcela da sua pena. Agora, é necessário que o sistema prisional também funcione como tal. É necessário que o sistema judiciário tenha recursos para poder julgar. Há necessidade de investimento no sistema judiciário, na máquina judiciária, com juízes, maior parte de juízes, com preparação em maior número também de serventuários. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos distante. Não só no Brasil, mas principalmente aqui no Piauí. Bom, muito obrigada, doutor Lúcio, pelos esclarecimentos. É um prazer de mais uma vez colaborar aqui com a TV OAB. No próximo bloco, a OAB Piauí realiza o primeiro Congresso Piauiense de Direito Eleitoral. Teresina realizou a terceira Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, que teve como tema principal as perspectivas da Organização das Nações Unidas para a Defesa das Pessoas com Deficiência. A OAB Piauí participou da ação. Acompanhe. Maria Francisca sabe muito bem o que é ter os seus direitos desrespeitados. Ela reclama da falta de acessibilidade e de acesso aos direitos básicos de todos os cidadãos. Para ela, muitas leis em prol dos deficientes físicos nunca saíram do papel. O meu ponto de vista é que no papel é tudo uma maravilha, um projeto lindo, mas na prática falta muita coisa a fazer. Por exemplo, tem coisas que foi aprovada há um ano atrás que ficou e continua no papel, entendeu? Foi discutido ali, vai ser votado de novo, então será que vai ficar a mesma coisa? Para o próximo ano que vem discutir a mesma coisa? Tipo, os ônibus em geral, já era para sair das lojas, das fábricas, já adaptado, né? Só que isso só ficou no papel. Até agora não tem um ônibus para viajar para fora adaptado. Assim como Maria Francisca, cerca de 500 mil pessoas vivem com algum tipo de deficiência no Brasil e necessitam de políticas públicas que fortaleçam seus direitos. Mas como é possível melhorar a vida e a movimentação de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência? Essa e outras perguntas foram debatidas durante a terceira Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento aconteceu nos dias 26 e 27 de abril e teve como tema as perspectivas da Organização das Nações Unidas para a Defesa das Pessoas com Deficiência. A OAB Piauí participou da ação. Girlane Cassiano explica que o encontro abrange questões como a acessibilidade, a atenção à educação, o acesso à saúde e a inclusão social. É o momento de que neste encontro nós possamos avaliar se está havendo a devida aplicabilidade das políticas públicas concernentes aos direitos e garantias sociais da pessoa com deficiência, quais são esses serviços e não havendo, certo? Como, por exemplo, ontem, no dia de ontem, houve a oportunidade, foi bem breve, certo? Mas foi dada nas mais diversas ramificações de oportunidade, como o trabalho, como os direitos, acesso à justiça, como a educação, a saúde, ao transporte. Então teve várias correntes aqui levantadas ontem, mostrando o que é que nesses ramos é prestado acerca de políticas públicas de acessibilidade às pessoas com deficiência. Todas as questões debatidas no evento serão levadas para a Conferência Estadual, que acontecerá em junho. Se a gente parar e olhar para os anos 80 e 90, que não tinha nada,
a gente pode até pensar que já se fez muito em relação ao que não tinha, mas nós atingimos alguma coisa na educação, no trabalho, no transporte, na assistência social, mas a gente precisa fazer muito mais em todas as áreas. Nós precisamos investir na segurança, nós precisamos investir no transporte, nós precisamos investir principalmente em acessibilidade arquitetônica, acessibilidade urbanística, acessibilidade humana, acessibilidade, enfim, de um modo geral, para atender as pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida. A OAB Piauí está promovendo o primeiro Congresso Piauiense de Direito Eleitoral. Durante 3 dias, temas de grande relevância serão debatidos. Fidelidade partidária, prestação de contas, aplicabilidade da lei da ficha limpa. Esses e outros temas serão debatidos durante o primeiro Congresso de Direito Eleitoral, que acontece até o próximo sábado. O evento é uma iniciativa da OAB Piauí. Para o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, discutir o tema e suas vertentes em um ano de eleição é bastante oportuno. Bom, de fato, a OAB, desde o início da criação da Comissão de Direito Eleitoral, foi um dos pressupostos da sua criação, organizar eventos de tal magnitude, tal como este está sendo organizado, juntamente com outras instituições parceiras, tal como o Instituto Piauiense de Direito Eleitoral, CPCADEP e a própria ESAP, a Escola Superior da Advocacia Piauiense. Cerca de 700 pessoas são esperadas durante os 3 dias de congresso. Lucia Viana aponta a atualidade dos temas e a presença de profissionais renomados como atrativos do evento. Os palestrantes é um motivo de grande orgulho ao nosso estado do Piauí poder contar com a participação efetiva dos mesmos, dentre os quais destaca-se a participação na palestra de abertura do Dr. César Brito, um advogado de alto renome, de uma trajetória profissional espetacular, exemplar. Teremos também o desembargador Cássio Nunes Marques, que é um advogado aqui do nosso estado do Piauí, e que com seus próprios méritos conseguiu alcançar hoje o cargo, a função de desembargador do Tribunal Regional Federal. Teremos também o doutor William Guimarães, que também é um advogado do nosso estado do Piauí, e estará lá ministrando sua palestra. E também contaremos com a presença do doutor Joelson Dias, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Teremos a participação da doutora Gabriela Hollenberg, uma advogada também bastante renomada em Brasília, com a sua atuação perante o Tribunal Superior Eleitoral. E como palestra de encerramento, contaremos com a participação do Dr. José Jairo Gomes, um dos maiores doutrinadores do nosso direito eleitoral. Para o presidente do Instituto Piauiense de Direito Eleitoral, o advogado aparece como um dos pilares essenciais para o aperfeiçoamento democrático. Na verdade, a Comissão de Direito Eleitoral, presidida pelo Dr. Lucier, o Instituto Piauiense de Direito Eleitoral e outras instituições, estão organizando esse evento, cujo tema central é o protagonismo do advogado na concretização da democracia e das eleições. Então, o advogado é uma das peças-chave para a realização e a consolidação da democracia, e a OAB vem com este evento priorizar e debater temas referentes à atuação do advogado nas eleições. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Walter Rebelo, será um dos debatedores do evento e irá explanar sobre fidelidade partidária. Ele enaltece a mobilização da ordem no debate acerca das leis eleitorais. A ocorrência das eleições de 2012 traz, por força da nossa legislação, que sofreu alterações, como a questão da fidelidade partidária, da lei da ficha limpa, todo este corpo de legislação, as recentes normativas, resoluções do TSE aplicadas a essa eleição que se avizinha. Eu não posso deixar de registrar esse parabéns a todos aqueles que fazem esse congresso aqui no estado do Piauí e, em particular, a diretoria da OAB, que traz aos advogados piauienses essa oportunidade de trocar informações, de poder realmente
refletir sobre todas as normas introduzidas, normas recentes, como já disse, introduzidas a este pleito que se avizinha e que será motivo de grandes debates, de um grande aprendizado de todos nós. A decisão foi unânime. O Supremo Tribunal Federal aprovou na semana passada a política de cotas raciais nas universidades públicas brasileiras. Acompanhe na reportagem. O STF considerou constitucional a política de cotas adotadas pela Universidade de Brasília, que reserva 20% das vagas do vestibular para negros e um número anual para índios. Para esse advogado, a decisão do STF adota uma concepção de direitos e de igualdade. Segundo ele, a medida também leva em conta a condição econômica do candidato e que nenhuma universidade tem por obrigação adotar o sistema de cotas raciais. Os ministros eles se apoiaram da seguinte premissa, de que, de acordo com o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. E, por conta disso, não pode haver aí uma desigualdade social. Essa desigualdade social, ela tem que ser, vamos dizer, banida, ela tem que ser regularizada pelo Estado. O Estado não pode simplesmente dar as costas e afirmar que existe a desigualdade social e não fazer nada por aquilo. Ele tem que fazer alguma coisa. E o que o Estado agora achou, neste exato momento, foi uma medida de caráter provisório, que foi justamente o estabelecimento dessas cotas raciais. Para Gilvano Quadros, membro do grupo afrocultural Coisa de Negro, o Brasil tem uma dívida histórica com os negros e a decisão do STF tenta acabar com uma herança de preconceito e oportunidades desiguais. Para nós é muito importante pelo momento que a gente vive, pela situação da população negra, pela situação do jovem e do adolescente negro no nosso país, certo? Há de dizer que, quando se fala em relação à discriminação, as cotas, ela é uma política imediata, que nós precisamos entender que ela não vai estar tomando espaço de ninguém, certo? E outra coisa, dizer que a política de cota é uma discriminação, de repente pode até ser, né? Mas não é uma discriminação que vá dizer assim, você presta, separar as pessoas, você presta e você não presta, ou você é isso e você é aquilo, certo? Nós só não vai rotular, nós só estamos tentando minimizar, não é nem sanar, minimizar o tanto de exclusão e a diferença que existem, que tiveram ao longo dos anos. Nós podemos andar em qualquer faculdade, e eu já dei palestra em faculdades particulares e públicas, e a gente consegue contabilizar na sala de aula quantas pessoas negras tem. Será que é por incompetência ou por falta de oportunidade? Segundo dados do grupo afrocultural Coisa de Negro, o Brasil é o terceiro país do mundo em número de negros. No Piauí existem 148 comunidades quilombolas. O Piauí possui 73% de negros na população total. Como é que nós vamos mensurar, né, a capacidade de cada um, certo? Através, sendo que as pessoas costumam dizer, eu não concordo com as cotas para negro, eu concordo que se tem uma cota para a escola pública, ou então eu concordo que seja feito um investimento para que as pessoas cheguem com qualidade, as pessoas da escola pública cheguem com qualidade para disputar o espaço. A TV OAB fica por aqui, lembrando que para participar do programa é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais, pelo Twitter, @OABPi, ou no Facebook, OAB Piauí. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras.